Maravilhoso Senhor de misericórdia, nós agradecemos por esse sábado que tivemos, pela bênção da vida, da saúde, de podermos nos reunir para estudar a Tua palavra e conhecer mais de Ti e mais do amor que Cristo veio representar entre nós e deixou aqui, através de todos os ensinamentos que fez e através dos nossos anciãos, Deus tem nos passado o entendimento. Muito obrigado, Senhor, por isso. E agradecemos imensamente. Muitas mudanças ainda temos que fazer em nossa linguagem, em nossos costumes, mas acreditamos que é possível, cremos e pedimos a presença do Teu Santo Espírito entre nós para agora a nossa finalização deste estudo. Eu peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, como nós tínhamos visto, vou fazer uma breve recapitularização. Nós tivemos falando sobre liderança e poder, que é o pecado de Cão. E nós colocamos a linha, né, da restauração, começamos pelo Éden, que é a igualdade, passamos por Eva, Caim, Lameque, fomos até 120 anos antes do dilúvio, que é descrito quando havia maldade em todos os pensamentos. Nós vimos isso através dos escritos de Ellen White. Nós chegamos até o dilúvio. Ainda no início, nós temos a introdução do pecado. Então, através da introdução do pecado, nós temos liderança e submissão. Deixamos de ter a igualdade. Temos Caim. A Rose está me lembrando aqui que é recapitulação. Está difícil. E através de Caim, que foi o primeiro no nascimento, Abel, que foi o seu irmão, houve também o primeiro assassinato e foi de membro da família. Então, o primeiro assassinato foi de um membro da primeira família também. Depois nós falamos sobre Lameque. Lameque trouxe a poligamia, né? Porque ele tomou mulheres. Lameque também ele fez assassinato, né? Ele assassinou um homem, um jovem ou uma criança. E 120 anos antes do dilúvio, temos a maldade em todos os pensamentos. Depois nós apresentamos Noé e pudemos provar aqui que a esposa de Noé, que realmente foi estuprada, né, violentada, não é mencionado o seu nome. Falamos de Noé, que Noé plantou vinhedos, né? Falamos sobre o vinho, o que o vinho representa, na Bíblia é trazido representando como uma preparação, prelúdio, né, para um encontro sexual. E, inclusive, eu adicionei aqui, né, 2 Samuel 11, o versículo 11 e 13, que fala sobre isso, e Cantares, porque antes eu tinha colocado aqui SS, como Salmos dos Salmos, mas isso é em inglês. Então, Cantares 8:2 também traz sobre o vinho, né, sendo usado antes do ato sexual. Há muitas outras passagens na Bíblia, também nós sabemos de Davi, né? E aqui nós temos Cão, filho de Noé, era uma jovem
E foi mencionado que Cão é pai de Canaã. Então, Moisés, quando escreve, ele faz questão de estar mencionando que Cão é pai de Canaã. Cão descobre o pai, né? E isso é igual a um incesto maternal. Cão também usurpa Noé de sua liderança. A gente pode ver claramente que trata-se uma correção também, Gabriel, se estiver aí, eu corrigi aqui que a palavra que fala sobre Noé, né, sobre a nudez de Noé, que descreve H1540. Eu tinha colocado 140, né, mas é 1540, que coloca a nudez de Noé como vergonhosa, né, como uma humilhação. E até faz a comparação com os exilados, que os exilados, quando eram pegos, eles eram desnudos, né? É uma imagem de mais humilhação. E então a gente parou justamente na parte em que nós vimos sobre a esposa de Noé, que não tem nome, que o Pedro bem colocou no estudo dele, que seria, né, nós somos dessa linhagem, né, nós fomos gerados dessa mãe, né, dessa segunda mãe da humanidade, e não conhecemos o nome dela. Não foi colocado em consideração, naquela época não havia essa consideração pelas mulheres. E, como a gente viu, devido ao patriarcado, né, era mais importante se colocar como houve um desrespeito, um enfrentamento a Noé, porque a partir do momento que Cão age dessa forma, ele está enfrentando diretamente ao seu pai na questão de liderança e de poder, porque ele faz e ele se gaba dizendo para os irmãos, então ali mesmo ele já participa os irmãos, ele a partir dali ele está se colocando num papel superior também para os irmãos. E nós vimos que o que estamos tentando passar aqui é que o que está colocado, né, o que está na história, se nós buscarmos, é tentar encobrir o que aconteceu com essa mulher, de certa forma, mas não há como encobrir, porque se nós formos olhar o lapso de tempo, porque que Noé despertou, e então ele soube o que o filho tinha feito, e ele, então, a partir daquele momento, ele põe uma maldição em seu filho, né? Na descendência de seu filho. Tem um lapso de tempo, assim como a gente viu também que tem um lapso de tempo quando disse que depois do dilúvio, né, que Noé plantou vinhas, teve o vinhedo, fez o vinho, tomou o vinho e se embriagou. Tomou por demais e se embriagou. Há um lapso de tempo, porque a gente sabe que tem um tempo para esse vinhedo crescer, para colher as uvas, para fazer o vinho. Mas ali é colocado tão próximo que a gente até pode esquecer de pensar que tem esse lapso de tempo. A mesma coisa com relação ao despertar de Noé, porque ele desperta, claro, ele desperta daquele sono, daquela embriaguez, com certeza, mas o despertamento dele para colocar a maldição sobre a descendência de Cão justamente há um tempo aí, porque ele vai sim acordar, ele vai ficar sabendo dessa história através dos filhos, os filhos vão dizer, vão relatar o que aconteceu, e a mulher, ela engravida,
Então, não há como esconder. Ela engravida, e isso é uma prova do ato ilícito de Cão, que não pode ser escondida. Escondeu-se o nome dela, mas a história passada, de geração em geração, através das pessoas, como nós vimos que era assim, nessa história é sabido, porque as pessoas que estavam próximas sabiam que ela engravidou e que Noé tinha 600 anos, né? Embora a gente não saiba da virilidade de Noé nessa época, mas é sabido que o filho é de Cão. E tudo se esconde, né? Devido a essa cultura do patriarcado, tudo se esconde com relação à violência que essa mulher sofreu, e o amaldiçoamento de Cão é sobre essa descendência de Cão. E é feito de forma que Noé deixa bem claro que esse filho não é dele, né? Então, essa forma, essa colocação da maldição, ela vem como também uma forma de reprovar o enfrentamento de Cão com relação à liderança e poder. Não foi um ato qualquer. A partir daquele ato ali, não só a violência contra a mulher, foi um ato que ele deveria respeitar muito mais, né? Foi um ato de enfrentamento com relação ao patriarcado. E nesse interim, toda a cultura era de que se mantinha, de certa forma, como a gente viu até hoje, né? Para mim também foi uma surpresa quando vi o estudo da Kathy, que não poderia imaginar assim, né? A gente não fez uma busca. A metodologia hoje nos dá a capacidade de fazer um estudo, uma busca mais profunda e então descobrir, como a gente sempre fala, essas pérolas, né? E entender por que hoje, como foi muito bem colocado no estudo do Pedro, e que a nossa anciã vem claramente colocando em todos os estudos, as apresentações, que o sexismo é o mal pelo qual nós devemos lutar com mais força neste momento, na nossa dispensação. Então, o sexismo ele vem, como a gente está vendo aqui, das entranhas, desde o início, né, da humanidade, infelizmente, a partir da distorção da humanidade, que Deus criou com igualdade e perfeitamente, mas através do livre-arbítrio e da desobediência, né, do pecado, foram introduzidos esses pecados, e nós chegamos a onde estamos hoje, né? Nós temos essa herança do patriarcado muito enraizada em nós, sejamos mulheres ou os homens, nós temos isso enraizado, precisamos lutar com muita força, buscar muito estudar e entender, porque entendendo, como o Pedro bem colocou hoje também, sobre o conhecimento, nós precisamos buscar o conhecimento. Entendendo, tendo conhecimento, essas são as verdadeiras armas, né, para nós sermos moldados à imagem e semelhança de Deus novamente. E a colocação sobre o patriarcado, ela é tão forte que nós precisamos mudar também a nossa forma de falar, de apresentar. Hoje já se falou aqui sobre
com a forma de nos tratarmos, né? De não dizer irmão ou irmã. Também nas orações é difícil ainda, né? Nós usamos muitos termos mais masculinos, né? Porque de vivência, mas isso não impede que nós continuemos a tentar e nos atentemos para isso. E é colocado também nesse estudo pela Kathy que, ao apresentarmos, né, os nossos cônjuges ou as pessoas próximas a nós, nós devemos colocar o nome das pessoas, né? E assim nós dizermos se é uma mulher, este é o João, meu esposo. Se é um homem, esta é a Júlia, minha esposa, e usarmos o nome, porque todas as pessoas têm um nome e nós devemos não omitir, né, os nomes. Nós devemos nos acostumar a chamar as pessoas pelos nomes e usar. Nós sabemos que nós não estamos aqui acabando com a linguagem de gênero, que ainda continuamos tendo irmãs e irmãos de sangue, né, que continua tendo esposa e marido e mulher, mas nós devemos sempre prezar por trazer o nome, né, das pessoas em primeiro lugar, fazer valer esta pessoa com o seu nome. E nós podemos trazer ainda em cima de todo esse entendimento que nós podemos ter através desse estudo, que o patriarcado também ele traz muitos malefícios que é difícil para nós percebermos, né, devido a tantos anos, né, perdurar essa cultura. E nós também não estamos querendo dizer aqui, eu não estou querendo dizer aqui que todos os homens, né, são um mal para as mulheres. E porque da mesma forma, né, uma mulher não deve, porque não é fácil, né? Nós temos o sexismo em nós. E nós precisamos também observar isso, né? E buscar mudar isso em nós. E toda essa raiz do sexismo e do patriarcado, ela precisa ser arrancada profundamente. E é uma questão de nós continuarmos, né, recebendo estes ensinamentos, recebendo, como Pedro bem colocou, muitas vezes para nós são como lições árduas, mas continuando firmes neste caminho, porque através das lições árduas e na continuação nós vamos poder ser moldados. E é uma busca intensa, porque é muito fácil de nós nos desviarmos do caminho que cada vez é mais estreito. Nós podemos colocar também que nós vimos também que através de conhecer a nudez do termo, né? Conhecer a nudez, nós vimos que o termo trata-se em algumas partes, né? Trata-se de ter relação sexual. Então, nós vamos ter outros acontecimentos bíblicos que vão usar também esses termos. E em Levíticos traz uma lista, né? Porque Deus, ele, assim como está sendo, foi acontecendo
todo esse desmantelamento, né? Toda essa corrupção do que foi criado por Deus para nós, também Deus está trabalhando arduamente para que nós possamos conhecê-lo, né? E assim poder sermos mudados e moldados segundo a sua semelhança, novamente. E Deus vem trazendo para nós esses ensinamentos através dos estudos que temos tido dos nossos anciãos e dessa mensagem que nos mostra tão diretamente sobre o sexismo. O sexismo, o patriarcado, ele trouxe bem claro que a posse do patriarcado, a posse, o poder, a liderança é sobre mulheres, de homens sobre mulheres. Então, as mulheres não tinham voz, elas não tinham, elas não apareciam, né? Elas tinham que ser obedientes e, como foi dito, a mulher era vista como para casar e procriar, né? E ela não deveria desobedecer o seu marido. O homem era um superior também sobre seus filhos, e tudo era posse do homem, né? Essa é a herança do patriarcado. E Deus vem trabalhando fortemente para que nós entendamos isso, que nós entendamos essa degradação e como ela é forte, mas, ao mesmo tempo, como é possível para nós que haja essa modificação do nosso caráter. Então, Deus vem mostrando tudo isso para nós gradativamente, como Gabriel também colocou, nós temos muito mais ensinamentos, né, agregados de todo o tempo até hoje, e vem mostrando para nós claramente que nós precisamos lutar contra isso. Nós não só precisamos saber disso, nós precisamos lutar contra isso, né? Contra esse patriarcado, contra o sexismo. E só saber, como o Pedro bem falou também, não é tudo, né? Então, é o passo que nós precisamos tomar de saber, de familiarizar, de ter o conhecimento e dar continuidade a isso, repudiando, não é? Em primeiro lugar também em nós. E esse patriarcado que fez da mulher posse, ele trouxe também, assim, facilmente a escravidão da mulher. Foi fácil de dominar e enxergar a escravidão da mulher. Através da escravidão da mulher, não demorou muito, né? Foi gradualmente crescendo essa luta por poder, que então homens contra homens também lutavam por esse poder e escravizaram também homens. Então, em pouco tempo, havia a escravidão em geral. Começou com a posse e a escravidão da mulher. Mas, em pouco tempo, isso se espalhou e tornou-se a posse e a escravidão de homens também. Agora, homens e mulheres. E a degradação ainda maior, porque dessa posse que mostra o poder do homem sobre a mulher, surgiram várias outras violações, e todas elas encobertas pelo patriarcado, como nós vimos. Começou, então, poligamia, e então nós sabemos, houveram as traições, e nós chegamos ao momento que estamos hoje, que temos que lutar com muito mais veemência. A escravidão, ela não acabou, mas, de uma certa forma, ela está no subsolo.
Se nós formos lembrar da ilustração que o Pedro fez hoje, né, uma decadência, ela está nessa decadência, né? E ali ela fica velada por leis, regras. Hoje você não vai, nós não podemos dizer assim de uma escravidão clara, né? De uma escravidão como víamos antigamente, mas há ainda, né, esse racismo velado, né? Ainda assim, nós podemos juntar um racismo velado e ver o patriarcado e o sexismo. Nessa comparação, o sexismo ainda é mais forte, porque o sexismo também envolve racismo. E realmente como nós temos sido alertados de lutar contra, porque realmente para a nossa dispensação, esse é um marco que nós devemos estar muito atentos. O Pedro falou muito sobre isso, e ele enfatizou muito bem sobre tudo que já havia sido falado, e eu quero aqui reforçar. Nós precisamos enxergar que quando há esse incesto maternal, que quando nós vemos essa esposa sem nome, nós temos que ver aqui como hoje nós vemos mulheres, porque a cultura do estupro, ela só cresceu. E hoje, quando nós vemos mulheres expondo os seus problemas, essas dificuldades, essas agressões, muitas vezes elas são desacreditadas. Muitas vezes vai se procurar, como já foi dito também, uma acalentação ao homem. Enquanto, na verdade, essa diminuição da mulher, ela precisa ser combatida fortemente. E nós sabemos que há países em que essa cultura perdura muito forte, a cultura do patriarcado. E também o estupro, a violação da mulher é muito forte e perdura. Mas nós não podemos tirar a nossa visão também dos nossos dias atuais, nas nossas vidas, no nosso país também, de como isso também acontece muito velado, velado. Procura-se não falar sobre isso, né? Não expor sobre isso. As mulheres ainda temem muito de colocar sobre isso, de falar sobre essa verdade. Nós tememos enfrentar os violadores, nós tememos enfrentar os estupradores, e essa cultura que valoriza o patriarcado. Então, nós precisamos ter sempre em mente isso, que esse conhecimento, que esse entendimento, que esse trabalho que Deus vem fazendo e está trazendo para nós é muito importante. E nós precisamos, todos os dias, despertar mais um pouco, entender mais um pouco sobre isso, que o sofrimento maior de Cristo na cruz foi esse, ver o nosso tempo e o menosprezo que há no sexismo. E se eu puder colocar aqui também, que a Kathy coloca quando na apresentação dela, de um autor que diz que o patriarcado é o caminho mais curto para a escravidão. E que a mulher, nós deveríamos conhecer o nome, que é a genitora
de uma nova geração após o dilúvio, foi escondida no termo nudez do pai. Que nós não escondamos as mulheres nos termos do patriarcado, nos termos do sexismo de hoje. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, o espaço está aberto. Fazer alguma pergunta? Irmã. Ei, irmã. Ei, Rose. Ei, Reni. Obrigada. Eu queria dizer que é bom a gente lembrar que essa geração ela veio de uma violência, né? E que a gente deve lembrar que a gente vai lutar contra uma estrutura inteira e que hoje então hoje lidando com essa violência a gente vê o quanto é difícil lutar contra esse tipo de crime, de violação à mulher, né? E a gente tem que, é bom a gente entender que, por mais difícil que seja, essa é a única forma. Nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos nos colocar contra o patriarcado e contra como essas coisas acontecem. A gente precisa ter força para lutar contra isso, porque nem isso é fácil, né? Com certeza. Que nós possamos continuar buscando o entendimento. A Anciã Tess trouxe em uma apresentação, ela colocou para nós que nós deveríamos deixar o YouTube e procurar a faculdade que ela chamou The Midnight Cry, que seria o site oficial do movimento. Nós todos sabemos que nós temos muitos estudos, alguns que são altamente recomendados, e ela colocou que nós deveríamos não perder tempo em tentar justificar aqueles que não estão aceitando esta mensagem. Nós não deveríamos tentar buscar sofrimento por isso, mas sim nos fortalecermos nos ensinos. Porque esse patamar que está sendo colocado, ou se nós quisermos colocar que esse estreitar da estrada, do caminho, ela disse, não depende dela. Então, não é ela que vai baixar o nível para que nós possamos passar, aumentar, né, por assim dizer, aumentar o nível. Quando a gente fala, né, que tem um nível e a gente tenta passar por baixo. Ela coloca bem que não é ela que vai baixar esse nível, porque não depende dela. Então, nós bem entendemos que este nível é colocado por Deus. E como no sonho de Ellen White, nós sabemos que o caminho só se estreita. Vamos orar? Maravilhoso Deus de misericórdia, os teus ensinamentos são bálsamos para a nossa alma. Os teus ensinamentos são livres
de julgamento. Nós devemos recebê-los, Senhor. Ajuda-nos. Cristo fez a demonstração perfeita da tua vontade. Queremos segui-lo. Queremos tê-lo em nosso coração. Agradecemos imensamente pela semana que passou, pelas experiências que tivemos. Damos glória pelo sábado do Senhor, pelo sábado que é para conhecer mais de Ti. E a cada dia que se reforça em nós essa vontade, para cada dia buscarmos entender melhor, conhecer melhor de Ti, aceitar aqueles que o Senhor colocou em nosso caminho, aquela que traz a mensagem que é forte e que é de luta. Que essa semana, que não é conhecida para nós, mas é revelada a Ti, Pai. E aqui eu uso o termo novamente. Essa semana que é revelada a vós, seja abençoada para nós. Nós pedimos a vossa bênção, pedimos para sermos moldados, transformados. E não havemos de desistir, Senhor. Estaremos firmes nas cordas. Nós pedimos por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém.